A paz do Senhor, meus amados. Meu nome é Fernando Felipim e hoje eu quero trazer uma mensagem para vocês com o seguinte tema: o que tem me motivado a buscar Deus? Mas antes da gente entrar no vídeo propriamente dito, eu quero pedir a você que deixe seu comentário, deixe seu like, que você se inscreva no canal. Assim você ajuda essa mensagem a chegar a mais vidas. Porque quando você utiliza desses artifícios, o YouTube ele recomenda essa mensagem para mais pessoas. Eu quero pedir a sua ajuda para disseminar essa palavra. Amém? Vamos ao vídeo. Eu quero ler aqui com vocês uma mensagem que ela está no livro de Hebreus, capítulo de número 11 e o verso de número 1. E ele diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Quando eu meditava aqui nesse versículo, nessa mensagem, Deus ele trazia o seguinte questionamento para minha vida: o que tem me motivado a buscar Deus? E num primeiro momento ali eu não conseguia achar uma resposta, sabe? Eu não conseguia achar um porquê de realmente ir na igreja. Por que eu tô indo para lá? Por que eu tô orando? Eu posso aqui trazer um jargão para você e dizer: é por causa da vida eterna, é porque Deus pode abençoar, Deus pode isso, Deus pode aquilo, mas realmente isso não é uma motivação propriamente dita, porque isso são promessas e muitas das vezes nós dentro da igreja não estamos vivendo essas promessas. Deus pode curar, mas às vezes você está sofrendo enfermidade. Deus pode ele transformar, mas você não está sendo transformado. Deus pode te dar a vida eterna, mas você não está vivendo eternamente. Então o que te motiva todos os dias a ir lá, sentar naquela cadeira e ouvir, às vezes um cara chato que nem eu ali, trazer uma mensagem para você? E quando eu ficava com essa dúvida na minha mente sem uma resposta, Deus ele me fazia olhar e enxergar toda a minha vida como cristão. Eu podia ali contemplar o momento que eu me converti, um dia maravilhoso onde eu ouvi um homem de Deus ali, ele trazer uma mensagem poderosa, onde eu ouvi uma pessoa chegar ali e falar coisas para mim que só eu sabia. Ali eu pude ver uma pessoa, ela falar coisas ali que realmente se identificavam com a minha pessoa. E eu fiquei muito feliz. Eu me lembro que bem no começo da minha conversão, da minha busca pelo Evangelho, eu tinha inclusive orado, eu entregava orações para Deus, eu orava com fervor e eu podia ver Deus ali respondendo. Eu ia lá na igreja, eu pedia tal coisa ali, eu pedia para Deus intervir em tal situação e ele atendia. E aquilo ali me deixava maravilhado, me deixava alegre, contente e feliz, porque ver um Deus tão grande, tão poderoso, tão capaz de se importar com uma pessoa tão insignificante quanto eu, que nunca fez nada para deixar ele feliz, que muitas das vezes errava e cometia pecados que entristeciam a vida dele, era uma coisa muito alegre para mim, não pelos atos ilícitos que eu cometia, mas ver que um Deus ele me amava a tal ponto de falar: olha, eu tô aqui, eu te perdoo e inclusive eu te abençoo. E aquilo ali foi um momento, foi um período muito mágico na minha vida, porque por um tempo ali no começo do Evangelho eu pude ver Deus ele trabalhando nas situações. Eu pedi uma coisa, ele entregava aquilo, para mim era lindo de se ver. Só que com o passar do tempo eu comecei a notar que as situações elas iam ficando um pouco mais complicadas, elas iam ficando mais difíceis. Eu passei a ter problemas que antes eu não tinha, um pouco pelo amadurecimento e pela aquisição de responsabilidades, e outros simplesmente ali pelo inimigo. Ele está trabalhando na minha vida, querendo talvez me tirar da igreja, querendo me desviar o foco do Senhor Jesus. E muitas das vezes eu ia lá e falava: olha, antes eu tinha só um problema financeiro, mas agora eu tenho um problema de saúde, agora eu tenho um problema no emprego, agora eu tenho um problema no casamento. E eu ia ali, sabe, buscar na Bíblia um entendimento maior. Eu ia buscar uma elucidação sobre aquelas situações. E acontece que muitas das vezes eu ouvia, inclusive de pessoas ali que eu buscava conhecimento, por ser muito ignorante, muito novo, eu olhava e via essas pessoas falando: não, isso é só um inimigo se levantando contra a sua vida. Ore mais, busque mais, jejue mais. E eu realmente me lancei desse jeito. Uma parte porque realmente eu queria o fim dos meus problemas, mas outra porque eu me encantava com o poder desse Deus e todas as maravilhas que ele podia fazer na minha vida. Eu realmente queria conhecer no âmago o que é esse ser todo-poderoso e queria contemplar os milagres que ele poderia e faria na minha vida. Por um bom tempo ali eu comecei a lutar, vamos dizer assim, e eu comecei a desenvolver estratégias ali para afrontar todas essas lutas que vinham contra a minha vida. Por exemplo, quando eu comecei ali a ter problemas financeiros, eu falei: eu vou dizimar. Eu comecei a entregar dízimos e ofertas, falando: Senhor, eu sou um dizimista fiel, não mereço ali ser afrontado nas minhas finanças, eu não mereço ficar endividado, eu preciso de uma provisão sua, eu tô aqui devolvendo aquela parte que é tua por direito. Muitas das vezes ali uma enfermidade me atacava, eu falava: não, eu vou levantar uma campanha de oração, eu vou lá, eu vou chegar mais cedo na igreja, eu vou sair mais tarde da igreja, eu vou levantar nas madrugadas, eu vou ajoelhar
ajoelhar antes de dormir, eu vou ajoelhar depois do almoço. E eu, inclusive, cheguei num estado em que eu estava dentro do meu carro, eu estava orando, eu estava ouvindo louvores, eu estava cantando. O tempo todo que eu podia, eu estava falando com Deus, sempre pedindo misericórdia, sempre pedindo intervenção divina para todos esses problemas que eu estava tendo. E quanto mais eu trabalhava nessa situação, eu via que as coisas iam ficando mais apertadas e muitas das vezes essas situações elas não iam se resolvendo. E eu comecei a ficar muito frustrado. Uma das coisas que eu não entendia é por que um Deus que lá no começo ouviu uma oração tão simples e atendia coisas tão frívolas e banais, agora não está atendendo as minhas súplicas em questões tão sérias, tão complexas. Veja, lá no começo às vezes eu falava, Senhor, eu preciso de um emprego, e Deus ia lá e atendia. E agora, eu ali apresentando uma enfermidade, eu não via Deus ele atuar ali para curar esse problema da minha vida. Às vezes lá no começo eu tava com uma dor de cabeça, eu falava, Senhor, eu tô morrendo de dor de cabeça, intervenha a meu favor. Eu via, sabe, essa dor ir embora, e agora ali às vezes eu, sei lá, sem uma perna, passando por uma doença crônica, eu não via Deus atuar. E por quê? Essa coisa não entrava na minha mente, o porquê que essa distinção de Deus quanto a tudo isso. E eu começava a pensar, tem alguma coisa errada com tudo isso. E qual que era a minha resposta, a minha estratégia para tudo isso? Eu vou orar mais, eu vou buscar mais. Só que chegou num ponto em que eu comecei a perder as forças, sabe? Todo aquele fervor, aquele fogo que queimava ali daquele primeiro amor encontrando a igreja, toda aquela admiração, aquela felicidade de conhecer a Jesus, ela foi passando. E ela foi passando, e só o que foi ficando foi um amargor, foi um sentimento ali negativo dentro de mim de que, olha, Deus não está me escutando. Eu acho que Deus ele não gosta mais de mim. Eu acho que Deus ele deve ter uma limitação porque ele não está fazendo nada. E novamente eu ficava me comparando com aquela pessoa que lá no começo era muito mais errada, muito mais torta e que fazia muito menos para Deus. E agora eu fazendo muito mais e buscando muito mais, eu não conseguia metade do resultado daquilo lá, e aquilo me confundia muito. E quando eu pensava em todo esse lapso de tempo comprimido, vinha esse questionamento: qual tem sido a minha motivação para buscar Deus? Com certeza a solução dos meus problemas não tem sido, porque eu não estou vivendo isso. Então para que buscar o Senhor? E Deus ali, ele me trazia a resposta, sabe? Deus ele falava bem assim para mim: é porque a motivação para minha busca, ela tem sido errada, tem sido equivocada. Veja bem, Deus ele me fazia perceber que, apesar das minhas orações terem sido intensificadas, apesar das minhas ofertas ali, tanto de jejum quanto de o entregar do meu corpo e da minha vida ali em prol da obra de Deus, elas não estão totalmente erradas na maneira que eu estou fazendo, mas a motivação do porquê eu estou fazendo isso é que tornava elas tão ineficientes. Eu não estou entendendo, pregador, você pode me explicar de uma outra forma? Claro, deixa eu te explicar de um outro jeito. Veja, lá no começo, quando eu entrei na igreja, eu era uma pessoa ali mais espontânea, mais honesta, mais sincera. Eu não fui atrás de Deus simplesmente pelo que Ele pode fazer. Claro que eu tinha um certo interesse ali nos poderes de Deus ou nas maravilhas que Ele pode fazer, mas eu ia na igreja porque eu estava feliz, eu estava maravilhado com aquele Deus todo-poderoso e tão maravilhoso e misericordioso. Eu ia lá atrás desse Deus não simplesmente pelo que Ele podia fazer na minha vida, mas eu estava ali maravilhado de como que um Deus tão forte e tão grande se importava comigo. Era uma coisa que me deixava muito feliz, eu buscava Ele por amor. Só que com o tempo passando e o inimigo me afrontando, eu fui deturpando esse modelo de busca. Claro que Deus ele não mudou nesse meio tempo, mas quem mudou fui eu, foi o meu coração. Deus ele me fazia ver que o inimigo ele tinha trabalhado aqui dentro de uma forma em que eu não estava mais buscando Deus porque eu amava Ele. Eu estava buscando Deus simplesmente para dizer, olha, Deus ele me abençoou. Eu estava simplesmente buscando Deus porque eu tinha um interesse direto naquilo que Deus podia fazer. Eu não ia na igreja porque eu queria perdão, transformação e queria admirar aquele Deus falar comigo. Eu ia na igreja só porque eu queria cura, só porque eu queria uma bênção, só porque eu queria alguma coisa. E isso, aos olhos de Deus, me tornava quase como uma prostituta. Em qual sentido? Porque quando você vai num prostíbulo, eu imagino que boa parte das pessoas já deve ter tido essa experiência, você vai com interesse e a pessoa que está lá dentro tem um outro interesse, é simplesmente uma troca de favores. Não existe sentimento, não existe verdade, não existe nada ali. É alguma coisa muito unitária e egoísta. Você acha que Deus ele quer esse tipo de adoração? Eu não estou aqui dizendo que as minhas orações elas eram inúteis. Eu estou dizendo que as minhas orações, elas eram boas, mas a forma que eu entregava, a motivação que tinha por trás delas, tornava elas ineficientes perante Deus. E Deus, ele trazia assim ao meu coração, falava, olha, eu gosto de adoração e de busca.
eu admiro as pessoas que vão lá na igreja e oram, mas tem que ser uma coisa como esse versículo de Hebreus ele nos fala, é orar tendo fé. Não é que vai acontecer, mas mesmo que não aconteça, você está lá feliz, orando e agradecendo a Deus. Não é pelo que você está vendo acontecer, mas o que você espera que possa acontecer. Não é pelo que você tem certeza que vai acontecer, mas pela possibilidade daquilo se tornar realidade. Porque veja, Deus, ele tem um sentimento sincero para conosco. Quando Deus ele te chamou lá fora, ele te olhou sendo pecador, sendo torto, sendo errôneo, ele não amou você pelo jeito que você orava, pelo conhecimento que você dispunha, ou mesmo pelas atitudes que você tomava. Deus ele amou você pela sinceridade que você tinha no seu coração. Deus ele amou você por ser uma pessoa espontânea, por ser uma pessoa verdadeira. Deus amou você pela pessoa que você era. Ele não amava você por nenhuma obra que você fez. E Deus ele me mostrava que o que ele mais quer de nós como servos é que nós sempre estejamos nesse primeiro amor que a igreja fala, que é aquela pessoa que vai lá nos cultos e diz: Senhor, eu tô aqui porque eu quero ver o Senhor, eu quero ouvir a tua palavra. Se no meio dessa palavra, como consequência, vir uma cura, vir uma transformação, vir uma provisão da tua parte, amém. Mas se não vir, eu quero aqui simplesmente admirar o Senhor pelo que o Senhor é. Eu quero admirar o Senhor por ter ali se sacrificado naquela cruz. Eu quero admirar o Senhor por ser tão misericordioso, me ver tão errôneo e mesmo assim estender a mão e falar: filho, eu te amo, eu quero você perto de mim. Deus quer esse tipo de servo. E eu quero te convidar com toda essa mensagem a você fazer uma autoanálise de dentro do seu coração. Porque muitas das vezes nós estamos ali buscando, clamando, intercedendo e a gente não está recebendo resposta. Não é porque Deus ele é indiferente com a nossa dor, mas é porque a motivação para as nossas orações, elas estão sendo equivocadas. Elas estão trazendo tristeza a Deus. Você não gostaria, por exemplo, que o seu filho só viesse perto de você quando você tem um chocolate. Você quer que ele ame você mesmo naquele momento que você está triste. Você quer que quando você chegue cansado do trabalho, ele te dê um abraço e fala: papai, eu amo você, eu gosto de você, eu quero ficar perto de você. Você não quer que o seu filho simplesmente demonstre apreço, afeto e carinho quando você der um presente para ele. E Deus é da mesma forma. E eu quero te convidar a você analisar a maneira que você tem buscado a Deus. Não simplesmente com interesse, mas você olhar para dentro de si e procurar aquela pessoa verdadeira, aquela pessoa amorosa, aquela pessoa que admirava Deus em sua essência, na sua totalidade. Que você busque ser aquele homem que entrou naquela igreja sem nenhuma pretensão em conseguir algo de Deus, simplesmente querendo que toda essa dor do seu coração vá embora. Que você possa analisar o porquê que você tem orado, o porquê que você tem jejuado e principalmente o porquê que você tem ido na igreja. Porque se você não entende, eu quero te trazer aqui algo que o inimigo ele tem feito muito no coração das pessoas, é de colocar expectativas frente à entrega que você tem feito. Veja, quando você ora tendo certeza que algo vai acontecer, isso não é bem ter fé, isso é criar uma expectativa acerca do que Deus ele pode fazer. Você tem certeza que Deus tem a capacidade, mas você fica em dúvida do porquê ele não fez. E essa expectativa ela gera dor, e isso abre espaço para o inimigo ali, ele te convencer de que Deus ele não se importa, de que você deveria abandonar tudo aquilo porque aquilo não está dando certo. O inimigo ele é especialista em criar artifícios ali para fazer você esquecer do nosso Pai. E Deus ele não quer ser esquecido. Deus ele não quer que você abandone a igreja. Deus ele quer que você abandone a maneira que você está buscando. Porque o que mais nós estamos vendo nos dias de hoje são pessoas entrando na igreja e às vezes falando: olha, aqui não acontece milagre, a culpa é do pregador, a culpa é da igreja, a culpa é do ponto, a culpa é da mensagem, a culpa é de todo mundo. E às vezes a pessoa fica ali trocando de ministério. Ou inclusive as igrejas, que muitas das vezes olham ali e falam: olha, as pessoas não vêm, troca o pregador porque a mensagem é ruim. Olha, as pessoas ainda não estão vindo, troca o dia do culto porque nesse dia as pessoas não vêm. Olha, as pessoas continuam não vindo, troca o representante, o pastor ali, porque ele deve ser ruim. E daqui um pouco as pessoas vão querer trocar a Bíblia, trocar a mensagem, tudo isso criando artifícios e soluções ali por algo que não está acontecendo do jeito que elas querem. E eu quero chamar você a esse tipo de entendimento. Não é porque não está acontecendo que Deus não está agindo. Não é porque não está acontecendo que Deus não está se importando. Bem disse Paulo certa vez que ele estava ali reclamando, falando: Senhor, eu tenho um espinho na carne que me machuca, que me maltrata. Por favor, resolve esse problema para mim porque eu não estou mais aguentando. E Deus olhou para ele e falou: Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E hoje Deus ele está trazendo essa mensagem para você. Não fique se apegando
apegando nas coisas que Deus não está fazendo por você. Se apegue na admiração que você tem por esse ser. Não fique ali pensando no que não está acontecendo, mas foque em ser aquela pessoa que entrou a primeira vez na igreja e se entregou de coração. Não deixe o inimigo contaminar a sua mente, o seu pensamento com coisas que vão fazer você abandonar a igreja. Porque no momento em que você se apegar aos milagres de Deus como motivo para ficar dentro do ministério, para cultuar o Senhor Deus Todo-Poderoso, vai ser o momento que o inimigo vai utilizar de tudo isso para mostrar para você as falhas que ocorreram nos seus planos para fazer você abandonar Jesus Cristo, que ama muito você, que tem um apreço por você e que acima de qualquer coisa está mais preocupada com o seu coração do que entregar qualquer tipo de coisa que você deseja aqui nessa terra. Não porque essas coisas não são importantes ou porque Deus ele não tem um cuidado quanto ao teu sofrimento, mas que você possa entender que se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus do mesmo jeito. E que a fé, ela não é simplesmente por ver um milagre acontecer. A fé é o fundamento das coisas que a gente espera, mas que a gente ainda não está vendo acontecer. Sabendo que Deus pode fazer e que se Ele fizer, vai ser um milagre na nossa vida. Mas se Ele não fizer, Ele tem um propósito para todas as coisas. Amém? Se você gostou desse vídeo, quero pedir mais uma vez que você comenta, curta, compartilhe. Ajude a semear a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a semana de vocês e que vocês tenham a paz do Senhor Jesus Cristo.